Uma das grandes problemáticas que nós temos no mundo atual é aonde morar, como morar. Como você vai ter um teto, uma cobertura para poder você ter a consciência e a tranquilidade de poder produzir cada vez mais, criar seus filhos, criar sua empresa. Mas tudo isso passa pelo conforto e a possibilidade de você ter um lugar para morar. Marcelo, tem uma expressão antiga que diz: a casa não é um lar. Na tua concepção, qual a diferença entre uma casa e um lar? Bom, na minha concepção, a casa é a estrutura física, né? Seja de qual tipologia for. Então, a parte física da casa. O lar é o ambiente emocional que as pessoas que habitam aquela casa física fazem acontecer. Muitas vezes, eu sempre digo que quem faz um bom ambiente são as pessoas que estão dentro dela. Então, o ambiente pode ser um ambiente pesado, com energia ruim, ou o ambiente pode ser um ambiente leve, alegre, onde as pessoas entram e se sentem bem, independente do tamanho do ambiente, da tipologia, se é rico, se é pobre, se é grande, se é pequeno. Então, o que faz um ambiente bom são as pessoas que nela estão. Um projeto como esse que o Estado está tentando proporcionar às pessoas, um teto, é chegar nos dois, no lar e numa casa. O objetivo do programa Amazonas Meu Lar, do governo do Amazonas, é dar solução de moradia para as pessoas que não têm um lar para viver, né? Como eu disse, nós no governo do Amazonas nós vamos entregar uma casa, uma solução de moradia, que pode ser um bônus de moradia onde nós compramos uma casa em algum lugar, pode ser uma casa usada, não necessariamente nova, a pessoa sai de uma área de risco, de muita vulnerabilidade e vai morar nesta casa ou neste apartamento. Isso é uma solução de moradia, a compra assistida pelo governo para uma pessoa morar. A outra são construções de unidades habitacionais que nós temos feito ao longo do tempo e entregando para as pessoas em públicos específicos. Exemplo, técnico do Prosamin, nós estamos construindo 808 unidades habitacionais para aquelas pessoas dessa nova fase do Prosamin ali na comunidade da Sharp e na Manaus 2000. Então são unidades habitacionais construídas pelo programa. É uma outra forma de entregar uma casa para essas pessoas. E também tem as parcerias com Minha Casa Minha Vida do governo federal, unindo as necessidades e o recurso do Amazonas Meu Lar com as necessidades e o recurso do Minha Casa Minha Vida do governo federal. A gente faz com que as pessoas que não conseguem acessar o financiamento recebam um subsídio, dê entrada nesse imóvel e aí eles passam a pagar durante 30 anos com uma prestação baixinha. Então, o governo do Amazonas, pelo Amazonas Meu Lar, nós estamos entregando uma solução de moradia para que a pessoa receba aquela casa e passe a ter a possibilidade de transformá-la em um lar saudável para sua família. Então, Marcelo, nós tivemos vários booms no nosso estado e na nossa cidade. 1900, nós tivemos aqui milhares de pessoas ganhando um bom dinheiro, fazendo seu trabalho, e de repente desaparece, vai tudo embora. Mas ficam os imóveis aqui, muitos deles completamente abandonados, em função até das pessoas migrarem totalmente para lá, levam suas vidas para outro lugar. Então, o centro de Manaus, em especial, está cheio desse tipo de imóvel e muitos deles completamente abandonados, até pela história que você conhece. Entramos na Zona Franca. Zona Franca, nós crescemos em 10 anos de 350 mil para 800 mil em 10 anos. Imagina, nós temos 2,5 milhões. O que aconteceu também? Para atender essa demanda, algumas instituições construíram grandes prédios e que hoje estão abandonados por razões técnicas, até por condição de ter um lugar melhor. Essas instituições servem para atender a necessidade do projeto do Estado? Sim, uma das inovações que nós trouxemos dentro do programa habitacional foi a possibilidade que nós chamamos de retrofit. O retrofit é nós utilizarmos tipologias de prédios existentes que outrora foram prédios comerciais
foram construídos para comércio, foram construídos para instituições, para escritório, por exemplo. A gente faz um retrofit, ou seja, a gente faz uma adaptação desse prédio, transformando esses prédios em unidades habitacionais, em apartamentos. Então esses prédios têm um grande potencial, principalmente aqui no centro da cidade de Manaus, que a parte comercial, a grande parte comercial se deslocou para outros locais. Essas casas estão fechadas. Há uma oportunidade muito grande de o poder público ter esses imóveis, principalmente a Prefeitura de Manaus, porque muitas vezes o IPTU que essas casas devem é mais alto do que o próprio valor do imóvel. Então, o município pode até arrecadar esses imóveis para fazer retrofit. Existe uma grande oportunidade aqui no centro de Manaus. E é isso que nós vamos fazer agora com um prédio icônico aqui no centro da cidade de Manaus, que é o prédio da Receita Federal, que está sem utilidade há muitos anos, que a Receita se deslocou para o Distrito Industrial. E esse prédio está sem utilidade. Nós, no governo do Amazonas, fizemos a solicitação através do chamamento do Minha Casa Minha Vida Retrofit. Fomos contemplados pelo governo federal e agora estamos em processo já assinamos o contrato, processo inicial para começar a obra. Há muito tempo atrás, nós tínhamos aqui uma tal de cidade flutuante. O que é que o governo fez? Silenciosamente foi lá, registrou todo mundo e um dia disse, olha, está na hora de sair. Construímos para você um lugar aqui, você vem para cá e eu vou destruir isso aqui. Fato. 2, Prosamin, foi o mesmo processo, sem dizer nada, foi lá, fez o registro, etc. Mas agora o pessoal sabe que vai ter esses prédios. Como que você vai fazer para ter o perfil da pessoa que pode encaixar aqui? Hoje a gente estima que no Amazonas há um déficit, tanto da capital quanto no interior, de mais ou menos 150 mil famílias precisando de um imóvel. É um número muito grande, um déficit habitacional muito expressivo aqui para o estado do Amazonas. Aqui na capital a gente estima entre 100 e 110 mil famílias precisando de um imóvel. Então, só no Amazonas Meu Lar, quando nós abrimos o pré-cadastro do programa, hoje nós temos 180 mil pessoas pré-cadastradas. Tu está falando 180 mil famílias, na verdade. Na verdade, assim, muitas vezes, numa mesma família tem 2, 3 pessoas que acabam se inscrevendo, mas na verdade é porque lá tem 2, 3 pessoas morando numa mesma casa. É isso mesmo, então, é isso mesmo. É o filho que casa e fica morando num quarto dentro da mesma casa, é outro filho, etc. Pessoas morando de favor. Você sabe que nós temos a cultura de receber muita gente do interior nas nossas casas. Então, assim, essas pessoas acabam tendo essa necessidade de uma solução de moradia. E aí, o programa Amazonas Meu Lar, ele criou critérios para poder dar pontuação para quem mais precisa do imóvel. Então nós temos que priorizar, até por força de lei, pessoas com deficiência, idosos, mulheres chefes de família, que são elas que tocam a família ali. Enfim, quanto mais vulnerável é a família, maior a pontuação que ela recebe. E então a gente vai dando uma pontuação e vai criando esse ranking. Essas pessoas que estão na frente do ranking, elas são as primeiras a serem contempladas. É um ranking objetivo, seguindo os critérios da legislação atual e que vai priorizar as pessoas que mais precisam. Nós temos uma grande esperança que o programa Amazonas Meu Lar, ele é o primeiro passo para a gente começar a diminuir o déficit, porque não vai ser um trabalho de poucos anos. Um déficit de 100, 150 mil pessoas vão ter que ter aí muitas gestões de governos. O importante é que qualquer governador que sente na cadeira do governador, de governador do estado, tem que entender que a habitação tem que ser uma política de estado e não de governo. Mesmo que o outro governo entre, mude o nome do programa, faça a comunicação que ele desejar fazer, mas o importante é que a política habitacional seja um programa de estado, que tenha continuidade. Porque, veja bem, o governo do Amazonas, até o final de 2026, só com o programa Amazonas Meu Lar, pretende disponibilizar 24 mil soluções de moradia. Pelos estudos que eu conversei com a Prefeitura de Manaus, nos próximos 4 anos dessa segunda gestão do prefeito Davi, eles vão fazer mais ou menos 18 mil entregas. Né? Se você somar 24 e 18, daí
mais de 42 mil soluções de moradia. Então, se você tem um déficit de 100 em Manaus, você, nos próximos 4 anos, vamos estar reduzindo mais ou menos em 40% esse déficit, que é um número muito grande comparado ao que foi feito nas últimas décadas. A mobilidade, se você observar em Manaus, por exemplo, o que foi entregue de unidades habitacionais nos últimos anos foi o Prozania que entregou. Não tinha um programa habitacional. Agora não, o governador Lima criou o programa Amazonas lá muito consistente e que ele tende a dar continuidade, e é muito necessário que qualquer pessoa que sente na cadeira de governador dê continuidade ao programa habitacional. Nós temos então, na verdade, uma corrida ao ouro. Em português é isso. Milhares de pessoas precisam, e acho que não adianta correr. O que está feito, tem que ter calma. Como que as pessoas necessitadas podem chegar a esse projeto? Olha, elas já chegaram, inclusive. Nós fizemos ano passado uma grande campanha de divulgação e informação. O programa é totalmente, 100% digital do ponto de vista das inscrições no programa. Nós temos dois canais de comunicação. Um é o site do programa, que é o amazonasmeular.am.gov.br. Qualquer pessoa pode acessar e lá tem todas as instruções. Inclusive você pode fazer via site. Você pode enviar a documentação via site. E também um aplicativo. Vai nas lojas de aplicativo, baixa o SASI, S-A-S-I, SASI, o aplicativo SASI, e lá tem a aba Amazonas Meu Lar. Por essa aba você consegue também fazer sua pré-inscrição. Não tivemos dificuldade, muito pouca dificuldade, é muito interativo, muito rápido de fazer. Tem que ter só o cuidado de ter toda a documentação, porque o programa pede o upload dos documentos para poder fazer uma pré-checagem desses documentos, e depois as nossas equipes, com base quando a fila começa a andar, a gente vai checando a parte social, se realmente aquela autodeclaração que a pessoa fez tem fundamento, se realmente ela condiz com a parte social, para poder nós darmos a pontuação no ranking de forma adequada. A pergunta veio pelo seguinte: como foi feito um projeto anterior para a inscrição, agora está sendo divulgado o prédio que vai ser ocupado. Provavelmente você vai provocar uma nova. Então, não significa que as inscrições estão terminadas, continua sendo. Boa pergunta. O programa está com inscrições permanentemente abertas. O fato é que quando a pessoa já fez a inscrição, aparece lá que a inscrição está concluída, e se ela colocar de novo o CPF dela, vai dizer que ela já tem uma inscrição, não vai poder fazer novamente. Então não tem que se preocupar, existe uma fila. A gente está estimulando muito que as pessoas que podem, porque tem muita gente que está se inscrevendo, Dudu, mas pode pagar um financiamento. O que ele não consegue pagar é a entrada, porque aqueles 20% que a Caixa Econômica, via Minha Casa Minha Vida, cobra, é muito pesado. Porque você, por mais que as empresas construtoras parcelem a entrada, você acaba pagando a entrada, paga a prestação, e se você estiver morando de aluguel, ainda tem que pagar o aluguel mensal. Tem que pagar o aluguel mensal. É muito pesado. Então, quando o governador Wilson Lima decide, via programa Amazonas Meu Lar, que nós, na execução, vamos dar um subsídio para ajudar a pagar a entrada, isso alivia muito o bolso de quem está tentando o financiamento. Para você ter uma ideia, Dudu, eu tive conversando ontem com o presidente da ADEME, o Henrique Medina, que a ADEME é a Associação dos Empresários do Ramo Imobiliário, que constrói os apartamentos. Ele falou que o impacto do Amazonas Meu Lar no ano passado, desse subsídio, é mais ou menos 20% de crescimento das vendas dos imóveis aqui no Amazonas. Imagina o quanto de empregos isso gera para a construção civil, para a cadeia de comércio, para o comércio dos lojistas de Manaus, porque no mínimo quem vai para um apartamento novo leva no mínimo uma geladeira, um fogão, uma cama nova. As pessoas tendem a fazer isso, então isso aquece o mercado, inclusive, dos lojistas do comércio de Manaus, o mercado da construção civil, o mercado dos lojistas, enfim, corretores, cartórios. Então é uma cadeia muito produtiva que gera emprego e renda para aqui para o nosso Amazonas. Se você seguir esse passo a passo, sem grande problema, na calma, na manha, sem deixar de trabalhar, aí vai alcançar o que o Marcelo nos coloca aqui. Você vai ter uma casa e um lar, com certeza. Obrigado, Marcelo. Saúde para ti, irmão. Eu que agradeço, doutor, à disposição sempre, viu? Grande abraço. Obrigado, irmão.